Boa noite, muito boa noite, como sempre, Canal 13, agora 2025, retomando aqui nosso trabalho após umas férias merecidas, né? E hoje o Enéas vamos iniciar também com uma programação nova aqui. Antes de começar essa programação, eu esqueci de falar para o Enéas da nossa abertura, que agora tem abertura aqui especial, rapidinho, Enéas, eu vou colocar também para você partilhar com a gente essa abertura aqui. A companheira Lúcia fez para a gente, vamos ver se vai dar certo aqui entrarmos já aqui já, rapidinho. E aí, agradecer a todo mundo que vai nos acompanhar, que estão nos acompanhando já, dessa experiência, que é uma contribuição com a democracia. Vamos ver aqui se vai ficar legal. Vamos ver se já pode opinar também se vocês gostarem do que vamos entrar. Peraí. O que você achou, Enéas? Tá bom, tá claro, preciso, né? Legal. É, Então vamos lá. Então, primeiro assim, agradecer a todos que estão chegando com a gente aqui. Venha somar com a gente aqui. Acho que esses 2 anos que precedem eleições nacionais no Brasil vai nos impor bastante valorização, cotização, diante do que está acontecendo no Brasil, né? E o debate aqui é o Brasil que nós queremos, o Brasil que a gente quer, né? Vou passar para o Enéas também, para receber o Enéas aqui, que também estava de férias lá em Santos, deve ter caminhado bastante naquelas praias lindas que estão, né, Enéas? Boa noite, Enéas, tudo bem com você? Oi, boa noite, Matias. Tudo bem, Matias? Tudo bem. Nós tivemos um pouco a oportunidade de conversar, de dialogar, né, agora nesse final de ano, começo de ano, mas está tudo bem e vamos agora retomar, sabendo que eleição para presidente no nosso país vai- já vai começar, né? Você sabe que a campanha, eles não vão esperar 2026, não. Com certeza eles vão já começar a tratar a partir deste ano. Então, esse ano vai ser um ano muito importante, porque se a gente não der conta este ano que vem só não basta. Agora, Matias, eu queria aproveitar também, se você me permite, Sim. porque nós colocamos lá o nome no nosso canal, né, o Brasil que a gente quer. Ou seja, qual é o Brasil que nós queremos? Eu, você, né? O Ricardo, a Marilândia, a Maria, não, o nosso coletivo aqui do Hora 13, né? A Luz. Então, esse Brasil que nós queremos, eu tentei sintetizar aqui, se você me permite, Claro, claro. da seguinte maneira. Primeiro, nós queremos um Brasil democrático. Brasil democrático, nós queremos democracia, nós somos os maiores defensores da democracia no nosso país. Agora, nós não podemos confundir democracia com liberdade. Porque muitas vezes existe liberdade e não tem democracia. Porque, pensa você, esse conceito de democracia e de liberdade, achar que todo mundo que é livre e tem democracia, ele não se aplica. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, tem muita liberdade. Praticamente você pode fazer um monte de coisa lá nos Estados Unidos. Mas na democracia americana, é uma democracia de dois partidos e basicamente de partidos que são frações da burguesia. Os dois partidos representam a burguesia. Você pega o Partido Conservador lá, ele é o republicano, ele é um partido que representa uma ala da burguesia americana. E você pega o Partido Democrata, também é uma ala que representa um partido burguês, né? Um partido de capitalista. Né? Então, na verdade, essa discussão de democracia e de liberdade ela precisa ser aclarada. Nós vamos esclarecer melhor essa questão de democracia. Você ter liberdade não quer dizer que você tem democracia. Portanto, lá tem liberdade, você pode falar, pode fazer, tem a emenda lá que diz que você pode ter liberdade para fazer o que você quiser, mas você não tem democracia de fato. Ou seja, veja uma diferença grande. No Brasil, nós temos democracia. Talvez tenhamos menos liberdade,
mas a gente tem democracia. Por quê? Porque você tem aqui hoje um leque de partidos, e você tem partidos da burguesia, mas você tem um partido como o Partido dos Trabalhadores, que é um partido operário. Ela é diferente. Eu não estou dizendo que a política do Partido Operário é uma política certa ou errada, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte: de um lado, você tem quem banca o partido do Bolsonaro, o partido os partidos do Centrão, é a burguesia. Agora, o PT não é o partido bancado pela burguesia. O PT é o Partido dos Trabalhadores, e é, de fato, o Partido dos Trabalhadores. Então, acho que o primeiro aspecto que eu queria chamar, Matias, é que, por isso que nós estamos defendendo a ideia de que o Brasil que nós queremos é um país democrático, que, além de ter liberdade, ele tem que ter democracia, ele tem que garantir direitos de todos, não só da burguesia. Nós não queremos que o parlamento só expresse a opinião dos capitalistas, nós queremos que o parlamento também expresse a opinião dos trabalhadores. O segundo aspecto é que nós queremos uma democracia popular, tá certo? Ou seja, nós queremos uma democracia, mas nós queremos também um Brasil onde os movimentos populares possam se organizar, possam se manifestar, possam participar da vida política, possam ingressar nos partidos populares, né, nos partidos dos trabalhadores, no nosso Partido Trabalhador, o Partido dos Trabalhadores, o PT, assim como possam também outros partidos progressistas. Nós queremos um terceiro aspecto que eu acho fundamental, é um partido que defenda, né, um Brasil que defenda e que seja soberano. Nós queremos garantir a soberania. Nós não vamos admitir que no nosso país a gente vai ficar deixando a mão de imperialismo. Né? Tem gente no Brasil que prefere os Estados Unidos, o Trump, os países imperialistas, do que o próprio Brasil. Então, o nosso país tem que ser soberano. Nós temos que garantir aqui as nossas estatais, nós temos que garantir aqui a educação pública de qualidade, garantir a saúde pública de qualidade. Nós temos que garantir aqui um país que seja efetivamente soberano, que defenda aqui as nossas fronteiras, a nossa Amazônia. A Amazônia é do Brasil. O Brasil, como o Lula colocou no bonezinho dele lá, o Brasil é dos brasileiros, tá certo? Aqui não é da burguesia, é dos brasileiros, não só. Portanto, tem burguês que é brasileiro, mas 99% do país são trabalhadores. E um país solidário, né? Um país que olha para o outro, que procura ser inclusivo, né? Solidário e inclusivo no sentido de fazer incluir aqueles que estão fora, os milhões que estavam na pobreza absoluta, os milhões que estão aí sem emprego, os milhões que muitas vezes estão abandonados, os índios, os negros, né? Todos, no nosso país cabe tudo. Então, são essas bandeiras que o nosso canal vai procurar dar voz para todo, para todos segmentos que tratem disso. Então, no nosso canal, nós vamos procurar garantir que discutir e avançar na democracia, vamos garantir sejam ideias que defendam o movimento popular, né, como o EST, os movimentos de moradia, os movimentos de saúde, o movimento de educação. O nosso país seja soberano e, finalmente, que ele seja um país inclusivo e solidário. Então, Matias, só para a gente iniciar o primeiro programa Muito do bem. ano, deixando claro qual é o norte que nos norteia aqui, né, ou que nos norteará nesse ano de 2025. Muito legal, Inês. Então, vou aproveitar para dar uma pitada também aqui, já falando, Inês, porque hoje nós vamos tratar aqui de uma experiência que vamos fazer também de vídeo aqui, que é trazer um vídeo e discutir esse vídeo, né, na perspectiva desse mundo que nós queremos, né, na perspectiva do que a Inês trouxe de vários elementos, de vários contextos, mas compreendendo que há um momento em que o Estado tem o seu papel
na execução das políticas públicas, né? O seu papel de escolha do projeto que representa os partidos e os mandatários que elegemos, eles representam também uma casta da sociedade, um segmento da sociedade. E o que nós queremos é que essas políticas públicas avançam na perspectiva da distribuição de renda, dos direitos sociais, que nós chamamos de equidade social, e aquele exemplo assim, que o maior e o menor estejam mais próximos na questão dos direitos e no acesso aos bens sociais. Então, acredito que o Enéas falou muito bem aqui da perspectiva que nós temos para a continuidade do canal e também das entrevistas que faremos, mas principalmente, né, um canal que trata da inclusão social na perspectiva da superação das injustiças sociais, compreendendo que democracia, para além do exercício de votar, é também, sim, um exercício de acesso aos bens sociais, distribuição de renda, acesso aos bens sociais, a questão do SUS, da educação, da moradia, da perspectiva de inclusão social, a questão do reconhecimento da nossa etnia social, que representa o grupo negro, representa a grande maioria, né, na população brasileira. E eu acho que é um grande debate que vamos fazer, várias entrevistas vão acontecer durante esse ano aqui. Vamos pensar em trazer os debates da saúde, a questão étnico-racial com a dona Marilândia, o Ricardo. Vamos trazer um debate interessante aí da questão da musicalidade nas escolas com a Maria de Jesus. Tem várias coisas que não estamos pensando para esse ano aí, mas hoje, especificamente, nós vamos tratar de uma primeira experiência de trazer um vídeo aqui que hoje vamos espelhar nela para discutir o Brasil que queremos, que é a entrevista que o presidente Lula deu, né, inaugurando, e eu vou trazer o Enéas para cobrar depois, essa nova forma de comunicação que o governo está trazendo. Então, eu vou colocar aqui já rapidamente a entrevista do presidente Lula, pedir para quem está assistindo, faça comentários aqui no chat, já vi algumas pessoas que entrou aqui, o Heitor Faladim, o Raimundo Caetano, que vai assumir a questão da saúde, o Zé Cláudio, que vai tratar da questão do PT, que tem renovação esse ano aí, tem a questão do Congresso, né? E há uma necessidade de pensar a recondução das políticas dentro do partido. E a Marilândia, que, como sempre, aqui com entrevistas importantíssimas, trata da questão étnico-racial. Vamos trazer aqui já a nossa pauta de hoje, que é a entrevista do presidente Lula, que eu vou colocar aqui na tela, com muita paciência, porque estamos aprendendo também aqui não tem assessoria técnica, mas tem muita boa vontade. E já vamos colocar aqui o início, olha quanta gente na entrevista do presidente Lula. Eu não lembro qual foi a última entrevista que eu dei aqui, faz tempo, acho. Primeiro porque em setembro eu bati a cabeça e depois, dia 10 de dezembro, eu tive que fazer um procedimento e hoje eu estou aqui 100% recuperado, 100% preparado para todas as lutas que vier a partir de agora. Já voltei a fazer ginástica, já voltei a andar, já voltei a fazer musculação, já posso fazer as viagens que eu quiser, para o país que eu quiser, para a quantidade de quilômetros que eu quiser. E eu penso que, primeiro eu tenho que desejar feliz ano novo para vocês, porque é a primeira vez que nós estamos nos encontrando em 2025. A segundo, dizer para vocês que esse é o ano mais importante desse meu mandato. E por que é um ano importante? Porque quando nós assumimos o governo, a gente tinha muita clareza da dificuldade que nós íamos encontrar, porque era como fez o Obrador no México, todo dia, 6 horas da manhã, das 6 às 8, conversar com a imprensa. Mas eu achei que aqui no Brasil a cultura nossa não permite, porque nem vocês terão pergunta todo dia, nem eu terei resposta todo santo dia. Então é melhor a gente funcionar de forma brasileirada, não, sabe, como o México faz, porque para o Obrador foi importante. A Cláudia está fazendo isso lá agora. E eu quero estabelecer com vocês que nós vamos ter mais conversa. Eu quero me colocar mais à disposição de vocês para que a gente possa começar a derrotar definitivamente a mentira nesse país. Não é possível o que está acontecendo no mundo com a democracia. A democracia, na verdade, será a grande derrotada se a gente permitir o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, como está acontecendo, se a gente permitir a vitória da fake news, como está acontecendo, e se a gente permitir a mentira, sabe, vitoriosa, sabe, ganhando da verdade.
Então, este ano é um ano que eu vou me dedicar muito, mas muito. Pode ter certeza que eu estou 100% pronto para começar a viajar ao Brasil, para começar a percorrer os estados brasileiros, para começar a visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa muito verdadeira para que a hora da verdade, sabe, possa dizer para o país como é que nós estamos. Eu estou convencido que nós vamos terminar o mandato numa situação extremamente positiva. Vocês, jornalistas mais experientes que cobrem o Palácio do Planalto e que cobrem a política, vocês sabem o pessimismo que era este país quando eu cheguei na presidência. Primeiro, o pessimismo era desde 2002, quando eu cheguei a primeira vez. Dá uma parada aí, Os Matias. especialistas diziam que o Brasil estava quebrado, que o Brasil não tinha... Legal, legal. O que você... Então, Eu vou comer... Vamos comentar esse início de fala. Parece que o nosso presidente veio com um gás todo, né? Você viu a introdução da conversa? Dizendo o seguinte, mas acho que você podia deixar a imagem dele lá. Quer que deixe? Tá bom. Deixa, que a gente fala assim com ele, né? Com gás todo, e se dizendo assim, ó, tô pronto, estou pronto. O professor Pangaré, salve, Pangaré. É o Ricardo, é o Ricardo. Ele já foi o professor Saci, agora é o Pangaré, né? E é o professor Ricardo. Ou seja, o Lula está dizendo assim, olha, eu estou bom, né? A saúde está 100%, já me recuperei totalmente, estou aqui pronto para a gente ir para a luta. Né? Está dizendo mais ou menos assim, ó, nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos o fascismo. Né? A ultradireita tem crescido no mundo e no nosso país também, e a gente precisa ir à luta. E ele está se colocando à disposição para ser um desses combatentes. Né, Matias? O que você achou dessa então, eu fala dele? achei muito interessante também, né, o formato que foi iniciado com a entrevista. Né? O Lula, no começo da entrevista, não apareceu aqui, ele fala assim, eu nunca vi tanta gente em entrevista. Isso quer dizer que a forma de comunicação do governo vai atingir muito mais pessoas e muito mais canais de comunicação. Então, eu achei muito interessante esse novo olhar e dinâmico de comunicação do presidente. Né? Ele fala aí das experiências lá do Lopes Obrador, da Cláudia, esqueci o nome dela lá do México, que toda semana, né, eles falam de manhãneira, de fazer uma entrevista. Então, não precisa ser tanto, mas eu acho que a ideia é muito interessante. E ele chamou algumas questões, Ernesto, que eu também acho muito importante, além do vigor que o Lula tem para defender o povo brasileiro, da perspectiva de superação de tudo que ele enfrentou, né? Pessoa humilde, pobre, que passou por tantas dificuldades, e que diz que, assim, o meu povo não merece viver isso, e quer muito mais. Então, eu acho que é muito interessante esse vigor do Lula, a forma como ele traz a entrevista. Quem não assistiu, assista. É uma aula de estadista muito legal, muito importante. E ele traz uma questão da corresponsabilidade social da imprensa, né? Porque as fake news e a mentira, né? Nós tivemos agora a questão do Pix, que foi algo assim surpreendente, e com certeza houve outros agentes por trás que impulsionou aquela discussão de taxação do Pix, mentirosa, né? Mas pegou, e a mentira parece que cresce muito mais rápido, e acho que esse novo modelo de interlocução vai ajudar bastante. Mas acredito que o Lula está muito empolgado, está muito interessado, e como ele diz, tem muito que mostrar, né, em relação aos 2 anos de governo e o que vai ter de entrega no próximo, nesse 3º e 4º ano. Então, eu vejo com muita esperança, né? Com muita... Então, Matias, lembrando, né, Matias, que esse provavelmente tem a ver com o novo ministro da Comunicação, né? Sim. Você não acha? Sim, porque houve uma mudança, não houve? Sim, houve uma mudança. E não desmerecendo o nosso querido Paulo Pimenta, mas a questão das mídias digitais é uma necessidade. Nós estamos aqui no nosso canal, contribuindo de alguma forma, mas a gente percebe que há uma veiculação muito poderosa nas redes sociais, influenciando, né, na consciência das pessoas ou na informação das pessoas. E já vou passar aqui para um debate interessante, que é o rumo que o Brasil está no rumo certo, eu entendo, claro, nosso ponto de vista aqui,
da perspectiva, nós já falamos inicialmente aqui, você introduziu muito bem na nossa conversa, mas eu vou passar aqui, rapidinho, que o Lula faz uma reflexão muito interessante do Brasil que estamos vivendo e do Brasil que nós queremos. Eu achei muito interessante a perspectiva que ele apresenta para esse futuro. Vamos lá. 0,8%. E eu disse para ela, olha, você não conhece o Brasil, você não conhece o tipo de governo que nós fazemos e você vai perceber que o Brasil vai crescer muito mais. E aconteceu que o Brasil cresceu 3,2%. Agora, os especialistas diziam que o Brasil vai crescer apenas 1,5% em 2024. Nós vamos crescer 3,5% ou 3,7%. Isso é uma demonstração de que as coisas estão sendo feitas, as coisas estão sendo plantadas e nós vamos começar a colher. Há quanto tempo vocês não viram a indústria brasileira crescer? E a indústria brasileira voltou a crescer com forte investimento público e privado, sobretudo a nova indústria brasileira, coordenada pelo companheiro Alckmin, que está tendo um sucesso extraordinário e a indústria chegou a crescer 3,4%. É esse Brasil que nós vamos discutir com o povo brasileiro em 2025 nas ruas desse país. Eu digo sempre o seguinte, eu digo sempre que quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Agora é muito difícil ter coragem de ir para a rua, conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Esse é o meu tipo de governar. E esse é o meu tipo de fazer com que as coisas deem certo no Brasil. Nós fizemos um G20 extraordinário. Eu não tenho nenhuma humildade de dizer para vocês de que nós fizemos o mais importante G20 da história do G20. Nós agora vamos repetir o maior BRICS da história dos BRICS e vamos repetir a melhor COP, sabe, já feita desde que foi estabelecida a primeira COP. E vamos fazer no coração da Amazônia, onde ninguém acreditava que fosse possível fazer, onde todo mundo dizia que não tinha infraestrutura, onde as pessoas ficavam preocupadas onde vai dormir as pessoas. As pessoas vão dormir onde tiver que dormir. Eu posso dizer que ninguém vai ficar acordado por falta de um lugar para dormir. Mas a gente quer fazer, sabe, a COP no coração da Amazônia. Porque em qualquer parte do planeta Terra, as pessoas dão um palpite sobre a Amazônia. Todo mundo é especialista sobre a Amazônia. Todo mundo quer proteger a Amazônia. Então nós vamos fazer lá, na cidade de Belém, para que as pessoas saibam o que é a Amazônia, para que as pessoas vejam as pessoas que estão lá. Enéas, Então, não sei se Matias, você quer comentar um pouco. Só para dar. O Lula falava de uma escuta que ele fez na visita na China, tal, que o diagnóstico que eles faziam do nosso governo, do governo do PT, é que ele ia ver o crescimento pequeno, e o Lula está demonstrando aí o impulsionamento que está dando na economia. Pode ficar à vontade, Enéas, para comentar. Não, Matias, o Lula está mostrando o seguinte, olha, o Brasil, né, nós tínhamos, ele fala, né, que eles tinham falado antes que o Brasil ia crescer muito mais. E realmente, se você parar para hoje para pensar, eu estava pensando nisso. Às vezes eu vejo gente crítica, fazendo uma crítica ao governo, né, do Lula, porque o Lula não está fazendo tudo o que a pessoa gostaria que ele fizesse. Mas aí você percebe que essas pessoas que estão nesse embate, e geralmente são, veja você, não é pessoa da direita, é pessoa da outra esquerda, muitas vezes, que gostaria que o Lula chutasse o pau da barraca. E, no entanto, do meu ponto de vista, eu, como mero analista aqui, né, do governo Lula, desses 2 anos, eu diria o seguinte: primeiro, o Lula, com um Congresso hostil de 513 deputados, os setores progressistas têm 130 deputados. Né? Senadores deve ter uns 15 lá, progressistas de 81. Uma mídia crítica. Você pega a Folha de São Paulo, fica batendo. A Folha agora quer saber
qual é a agenda da primeira-dama. E fica todo dia dizendo que ela não publica agenda. Ora, ela não tem cargo nenhum, ela é primeira-dama, ela não é secretária, não é ministro, não tem um cargo. Primeira-dama, mulher presidente não tem. Se ela exercer um cargo oficial, ela é obrigada a apresentar. Mas o que ela vai fazer isso eu estou pegando a Folha, mas se você pegar aí o Estado de São Paulo, você pega o jornal O Globo, todo dia traz editoriais dizendo assim, agora é a hora de privatizar. Ontem ainda escreveu isso. É hora de privatizar tudo. Absurdo, absurdo. O mercado financeiro especulativo. Toda hora o mercado financeiro vem e tenta, ainda agora, né, no mês de dezembro, nós vimos o que eles fizeram com o dólar. Né? Começaram a especular e deve ter muita gente que ganhou dinheiro. Hoje o dólar está menos de 5,80. Né? No final do ano chegou a 6,80, até 15 dias, 20 dias atrás, chegou a 6,30. Só para você ter uma ideia. As fake news, você citou o exemplo que, na verdade, é um absurdo, né, o que eles fizeram, porque quem saiu prejudicado foi quem acabou publicando divulgando essa fake news, que muita gente acabou acreditando nela, porque, na verdade, era o seguinte: antes, e hoje continua assim, você, a cada 2.000, né, o Banco Central e a Receita Federal tem que verificar, no caso, pessoa física, e a cada 15.000, pessoa jurídica. A proposta do governo era aumentar para 5.000 a pessoa física, ou seja, olha, então, ao invés de ser 2.000, quem ganha até 5.000, movimentou até 5.000 no Pix, não vai ter problema. Aí eles levou o governo a renunciar a deixar de lado, e voltou, então, a estaca zero. Então, a cada 2.000, todos nós estamos sujeitos a ser, como eles falam aí, a Receita Federal pode ir lá verificar se aquele dinheirinho que você usou. Então, eu acho que o Lula está fazendo um governo, dentro da conjuntura que nós vivemos, excelente. Excelente. Eu só acho que o Lula, o governo, e eu acho que eles estão preocupados, tem dois problemas. Um é a comunicação, que eu espero que ele resolva agora com a mudança de ministro, e parece, né, já que ele está dispondo a fazer isso. E ele gosta de falar, então acho que não vai ter problema ele se comunicar, não. E a segunda questão que eu acho importante é a falta de marca. Eu acho que precisamos ver qual vai ser a marca do governo. Sabe, no governo anterior, no primeiro ou segundo governo Lula, você tinha a marca, já criou o Bolsa Família, né, o Fome Zero, você tinha a questão do canal com água para o Nordeste, você tinha a criação das universidades, né, você tinha vários programas que, de repente, você passou a trabalhar aí. Agora, na verdade, nós estamos num momento em que os programas ainda não se consolidaram de forma que se transformasse numa marca que todo mundo se identificasse nisso. Então, eu acho que a fala dele está bem interessante. Legal, quero interações aqui do pessoal que chegando aqui. Legal. Olha o Heitor comentando aqui, ó, querem derrotar o Lula no campo da disputa de consciência. A mídia não se incomoda em expor problemas do país, mas sim criar problemas. Eu achei muito legal esse comentário aqui. Quem mais quiser participar, comenta aqui, porque eu acho que, quando a Inês fala de marca, eu vou trazer uma parte dessa entrevista. Pessoal, recomendo, assistam a entrevista do Lula. Mas eu vou passar por uma questão aqui que reforça muito a fala do Inês inicialmente, a questão da democracia, que está nessa entrevista que o Lula deu. Mas eu tenho bastante coisa interessante. Vamos pegar essa parte da defesa da democracia, que eu acho que é um elemento essencial que o Enéas trouxe aí na nossa conversa, e a gente precisaria pensar um pouco isso, porque nós somos seres sociais, né, responsáveis por esse processo de
conscientização, né, de escolhas e que país queremos. Né? Eu acho que a gente precisa pensar isso de uma forma muito mais... Vamos lá. É bom é que ele escreva a verdade, contra ou a favor, mas que seja verdade. Então, há uma diferença muito grande de comportamento do Estado brasileiro hoje, do governo, com relação ao tratamento da sociedade. E vocês têm que saber de uma coisa. Para mim, a democracia é a coisa de maior relevância nesse instante na humanidade, não é no Brasil. A democracia é a coisa mais importante. Ou a gente mantém a democracia funcionando, ou a gente vai ter estados autoritários mais do que Hitler e mais do que o fascismo. E é por isso que a democracia é um valor incomensurável na minha vida daqui para fora. Eu tenho dito para os trabalhadores, eu tenho dito, ao invés de vocês ficarem fazendo pauta de reivindicação, façam quanto vocês quiserem, mas coloquem a democracia, porque só com democracia é que vocês conquistam as coisas. Só com democracia, com o direito de greve, com o direito de xingar governo, com o direito de fazer passeata, com o direito de fazer tudo. Se a gente perder isso, a gente perde a coisa mais extraordinária, que é a democracia. Eu gosto tanto da democracia, porque jamais, no regime autoritário, o metalúrgico seria presidente da República. Jamais. Jamais um índio seria presidente da Bolívia. E a democracia ela é extremamente importante, porque ela permite o contrário. Ela permite uma aliança como eu e o Zé Alencar. Ela permite uma aliança como eu e o Alckmin. Quem é que imaginava que eu ia fazer uma aliança com o Alckmin? E eu fiz. E só... Ô, Enéas, eu trouxe essa parte aqui para uma reflexão. Primeiro, dando continuidade, né, o Brasil que nós queremos. E aí você abriu falando da democracia, né? E a gente até comentou aqui na sala, na antessala, a questão da eleição do Trump, né? E tudo que está acontecendo em torno desses primeiros momentos de governo. Eu acho que essa fala do Lula e a sua fala inicial tem a ver, e eu estava falando, acabei envolvendo aqui com a questão dinâmica do canal, dessa importância de nós compreender nosso papel como sujeito histórico, né? Como sujeito que você vivenciou a resistência à ditadura militar, eu vivenciei a questão da resistência, mas também a redemocratização do país, os avanços que tivemos na educação, os avanços que tivemos no SUS, os avanços que tivemos nesses processos da democracia, em que há críticas, há problemas a ser enfrentados, mas eu vejo, e acho que você também vai concordar comigo, é que há um ressurgimento do papel do Estado da questão dos direitos sociais, né? Eu acho que você e eu participando daquele processo da educação que não tinha vaga nas escolas, né? A escola não era para todos. Aí veio o processo da universalização do acesso à escola, agora tem a questão da universalização da educação infantil, acesso à universidade, acesso aos cursos, à formação técnica, a questão do incentivo com o pé de meia, que é uma experiência muito interessante que está acontecendo no ensino médio para combater a invasão do ensino médio. Então, tem muita coisa que é papel da política, mas os políticos que têm a defesa da democracia. E a democracia entendendo que a política é para todos, não só para um segmento social, para os privilegiados que querem manter o seu poder, que querem conservar, né, seus ganhos, inclusive usufruindo do papel do Estado, né, do orçamento do Estado. Queria que você comentasse um pouco isso, porque eu acho que defender a democracia está sendo cada vez mais uma coisa essencial e primordial na nossa relação política. Você sabe que o Lula chamou a atenção, né, da importância, e quando a gente estava lá no movimento estudantil, na década de 70, depois 80, o Heitor aí se manifestou aí, ele... né, o Heitor é um grande companheiro nosso, que já participou com a gente aqui, quem sabe ele volta a participar de novo, né? O, a luta pela democracia, porque a gente tinha um princípio que era o seguinte: o Lula acabou de colocar essa ideia. A democracia permite que a gente lute mais e melhor pelos nossos direitos. Então, era isso que a gente dizia para os estudantes, era isso que a gente dizia para os trabalhadores, é isso que a gente dizia na periferia, na igreja, né, em todo lugar, dizendo assim, mas por que nós vamos lutar por democracia? Nós queremos só arroz, feijão. Mas se você não tiver democracia, se você não lutar por ela, você não vai poder lutar por isso, porque a ditadura não permite, né? Os conservadores não permitem. Veja agora, o Lula tenta mostrar também que há um crescimento no mundo da ultradireita. Os radicais de direita, que no Brasil se expressa através do Bolsonaro
e do grupo do Bolsonaro, né, do Partido Liberal, você veja que eles têm uma posição tão pró-ditadura que eles não, eles não escondem isso. Eles não escondem. E aí, eu pego o exemplo do Trump. Nós falamos, ó, o Trump, ele, além de ser um representante da burguesia conservadora americana, ele é um cara que tem propensão a ditador. O Trump é um cara assim. E nós estamos vendo quais são as ações dele. E ele falou isso pelo caso dos imigrantes. Baixou vários decretos e está querendo agora, está mandando, né, imigrantes lá para Guantánamo, ou seja, aquela prisão que eles construíram há algum tempo atrás para poder colocar terroristas. Estão mandando para lá imigrantes, mandando os aviões. Veja o avião que veio para o Brasil e eles pararam lá em Manaus, os imigrantes, cidadãos brasileiros com correntes, com acorrentados, com algema e tudo mais, presos em calor infernal. Caso da Colômbia, agora mandaram para o Haiti também, ou seja, então você pega o caso do imigrante, sendo que os Estados Unidos ele foi criado por imigrantes. Os Estados Unidos é um país que até o século XVI só tinha indígenas lá, né? Era os nossos antepassados, né? Que a gente tem que preservar, né? A sua memória. Lá nos Estados Unidos tinha, os europeus vieram fugindo de guerras, de guerra religiosa, de outras guerras da Europa, de perseguições, e fundaram os Estados Unidos. Os Estados Unidos não foi fundado, não existia os Estados Unidos, não é como a Europa. Os Estados Unidos foi fundado por imigrantes. Aliás, a mãe de Trump, ela não é americana, não é? Se não me falha a memória, ela é escocesa. Era escocesa. Ela veio também, ela imigrou para os Estados Unidos. Portanto, Trump é filho de imigrantes. Agora, o que mais repercutiu ontem foi a entrevista que o Trump e o Netanyahu deram. E o Trump disse o seguinte, né, lembrando aqui, todo mundo acompanhou, por isso que o Lula tem razão quando ele fala da extrema-direita no mundo crescer. Essas ideias do Trump, elas expressam as ideias da ultradireita mundial. Tanto que hoje o Milei, já seguindo a orientação do Trump, né, já pediu para sair da Organização Mundial de Saúde. O Milei aqui da Argentina. Veja você que absurdo. Né? Porque disse que a Organização Mundial de Saúde mandou fazer prevenção no combate da Covid. E o Trump também diz assim, não, nós vamos tirar de lá todo mundo da faixa de Gaza. Vamos mandar ele para o Egito, vamos mandar ele para a Jordânia, e lá nós vamos fazer um resort, nós vamos fazer lá construir prédios, que aquilo ali é muito bonito e eles não têm condições. Olha só que coisa maluca, o cara. Tanto que hoje existe um certo recuo, porque pegou tão mal a fala dele ontem que mostrava que isso aí era simplesmente uma forma de você remover população inteira de uma região para outra, é crime contra a humanidade, né? Definido pela ONU. Isso é limpeza étnica, né? Tirar os palestinos de Gaza e mandar para o Egito. E no lugar lá construir um resort, construir prédios, construir lugar de lazer. Foi o que ele falou. Uma Riviera, né? É uma Riviera. Riviera. Aqui nós temos a Riviera de São Lourenço. Você já Isso ouviu mesmo. falar. Várias Que é um Rivieras. lugar chique ali, né? Riviera de São Lourenço. Ele estava dizendo que lá ia se transformar. E até mandar soldados americanos para lá, que eles iam ocupar aquilo e iam mandar soldados. Fazer uma limpeza étnica, tirar todo mundo lá.
mais de 2 milhões de habitantes que residem ali. Israel já destruiu mais de 70% de tudo que existia ali. O povo está voltando, né, por essa treva, que eu espero que ela avance e termine essa destruição, esse genocídio que está acontecendo lá. Então, é isso. Acho que o Lula acertou, nós temos que nos unir, e acho que o Lula também está apontando para o seguinte: olha, novamente, daqui a 2 anos, nós vamos ter quem luta pela democracia de um lado e quem luta pelo neonazismo, neofascismo de outro. Tá certo? E ele, com isso, ele vai procurar unir todos os setores populares e democráticos do país em torno de uma candidatura que pode ser a dele. Até porque, né, Matheus? Saiu uma pesquisa segunda-feira, hoje é quarta. A última pesquisa da Quest saiu agora, segunda-feira. E a pesquisa diz assim: o Lula é imbatível. Qualquer um que estiver em disputa, ele ganha. Eu vou aproveitar aqui. Vou aproveitar aqui nessa entrevista. O Lula faz um comentário sobre uma fala do Kassab, que eu achei bem interessante. Vou colocar, mas antes disso, o Zé Cláudio coloca aqui, faz um questionamento aqui muito interessante. Ainda temos problema com pessoas que acreditam em mentiras. Como fazemos para disseminar a verdade? E ele complementa, aqui falando do investimento. Entre as verdades que temos que disseminar são os investimentos federais do transporte público. Eu só vou aqui comentar, mas você também fica a comentar, Inês, que eu acho que a grande sacada do governo, ou pelo menos esse momento que estamos vivendo do governo, que é o Lula ir para a rua. Ir para a rua, ocupar os espaços para falar o que está sendo feito, várias ações estão sendo feitas pelo governo, mas não chega até a base. Só vai chegar na base mesmo, é o corpo a corpo, é indo para a rua, falando a verdade, e eu acho que a gente tem que combater a mentira, mostrando que foi feito. E eu vou colocar aqui essa entrevista que o Lula fala sobre o Kassab. Você pode comentar aí, Anês, enquanto eu coloco? E aí vamos colocar aqui, ele faz uma conversa muito interessante sobre composição para 2026. Rapidinho, peraí. Pode comentar se quiser, Anês, a fala do Zé Cláudio aí. Não, o Zé Cláudio tem total razão. Nós temos que... O governo Lula tem feito muita coisa, né? Área de transporte é uma delas, né? É onde você tem grandes investimentos, né? Vamos escutar essa entrevista aqui ao vivo, que eu acho que isso representa também a questão de como responder às mentiras. Vamos lá. Que também imagina o partido dele em outro caminho em 2026. Eu queria saber, o senhor teme perder o apoio desses partidos até 2026? E como é que o senhor pretende contemplá-los na reforma ministerial? Você é pergunta do Kassab. Você sabe que, quando eu vi a história do companheiro Kassab, eu comecei a rir. Porque, como ele disse, se a eleição fosse hoje, eu perderia. Eu olhei no calendário e percebi que a eleição vai ser só daqui a 2 anos. Eu fiquei muito despreocupado, porque hoje não tem eleição. Segundo, eu acho que o Kassab foi injusto com o significado do companheiro Haddad no Ministério da Fazenda. É importante a gente lembrar. Eu posso não gostar pessoalmente de uma pessoa. Eu posso ter crítica pessoal àquela pessoa. Mas não reconhecer que o companheiro Haddad começou o nosso governo coordenando a PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar o país em 2023. E nós conseguimos, num governo, num parlamento totalmente adverso, totalmente, porque o meu partido só tinha 70 deputados em 513, a gente conseguiu aprovar a PEC da transição, que permitiu a gente ter dinheiro para cuidar das políticas, pagar inclusive dívida do governo passado, e que é para fazer mais investimento em educação e também no Bolsa Família. Então, é uma coisa que eu acho que o Haddad é um ministro extraordinário e está fazendo. A segunda coisa é o arcabouço fiscal. Ou seja, o companheiro Haddad coordenou com o Congresso Nacional, sabe,
uma indicação de uma seriedade administrativa estupenda. Ou seja, ele convenceu todo o governo e o Congresso Nacional de que, além da gente cumprir o arcabouço fiscal, a gente não poderia gastar mais de 2,5% em investimento. Essa é uma coisa extraordinária, porque isso foi feito contra todas as pessoas que querem, sabe, investir mais. Não é gastar, é investir mais. E foi aprovado no governo e foi aprovado no Congresso Nacional. Fazer com que aqui 2025 seja o ano da melhor colheita política desse país para o meu governo, da melhor política de obras públicas para o meu governo, da melhor colheita possível de inclusão social do meu governo, em todas as áreas, em todas as áreas. E vocês, eu tenho certeza, irão participar desse resultado da forma mais extraordinária possível, porque o que nós fizemos e vamos fazer na saúde, o que nós estamos fazendo na educação, o que nós estamos fazendo no transporte. Ontem eu participei de um ato de transporte. Vocês sabem que em 2 anos, em apenas 2 anos, nós já fizemos o dobro do que foi feito em 4 anos no governo passado. Vocês sabem que nós vamos fazer 41 licitações. Perdão. Só para retomar aí, primeiro essa questão da imagem de quantos repórteres realmente estão participando da entrevista com o Lula, que eu acho muito importante. São vários canais, são várias formas de comunicação, acho muito interessante você olhar. Mas eu também achei muito interessante a fala dele. Ele está respondendo ao Kassab, né, em relação ao processo eleitoral, né, que a gente está sempre reavivendo, mas as eleições se anteciparam, né? Parece-me que há uma grande discussão em torno da questão dos ministérios, da composição do governo, e claro que isso tem um conjunto de interesses em relação a 2026. Ele trata do Haddad, que tem um papel importantíssimo aí na questão da reforma tributária, que nós vamos falar um pouco sobre isso, mas também ele respondeu com o Kassab uma sabedoria muito, né, própria de quem foi líder sindical. Não se discute o futuro, não se discute o presente e constrói o futuro dentro do presente, da perspectiva eleitoral. E ele, o Lula, e aproveitando aqui o Raimundo fala assim, ó, não é só o Lula, Matias, que tem que ir para a rua, nós também temos que ir para a rua. Eu acho que essa é a leitura que nós temos que fazer desse processo de dependência do governo, né, Inês? O que você acha? Eu completaria o Raimundo que hoje nós temos que ir para a rua e temos que ir para a internet também. Como nós estamos fazendo, viu, Raimundão? Grande Raimundo, liderança da Zona Leste, São Mateus, Jardim Santo André. Raimundo, nosso amigo, né? Nós temos que... Eu queria aproveitar essa dica do Raimundo para chamar a atenção. Nós temos que ocupar as redes sociais, nós temos que ocupar a internet, porque eu acho que, na minha opinião, viu, Matias, o Brasil sofreu uma mudança, uma transformação muito grande nos últimos 10 anos. E não é o Brasil só, né? O mundo todo mudou e o Brasil também mudou. E só que o Brasil mudou e nós continuamos ainda pensando no Brasil do final de 2020, de 2000, começo, se esquecendo que nos últimos 20 anos você tem, por exemplo, milhares hoje de trabalhadores que são trabalhadores que não são mais fabris, trabalhadores de fábrica. Sim. Né? São os caras que trabalham aqui na Uber, que trabalham no 99, né? E são milhares, porque você tem isso no Brasil inteiro. Você tem aqui milhares, eu vejo aqui o pessoal entregando de bicicleta, de moto, a pé, comida e outras coisas mais aqui em Santos. Então você tem um número muito grande de trabalhadores que é um novo tipo de trabalhador. E que não adianta você vir falar para ele da carteira assinada. Eles, inclusive, estão, neste momento, meio entusiasmados, achando que são empreendedores, porque há uma luta. Né? Sim.
esse pessoal da direita tenta passar isso, botar na cabeça deles que eles são empreendedores. Mas, independente disso, nós temos que reconhecer que existe essa categoria, e é uma categoria muito grande, e eles jogam um papel importante na opinião pública quando você começa a discutir qualquer assunto. Então, o primeiro aspecto, isso que eu falo para o Raimundo, nós temos que ir para a internet também, temos que começar a estudar as mudanças que o Brasil sofreu para a gente poder também ter política para esses segmentos que não são mais só metalúrgicos, gráficos, como a gente conhecia. O Lula fez uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a defesa enfática do Haddad. Eu achei isso sério, muito bom. Eu acho que, às vezes, eu vejo dentro do próprio partido, do Partido dos Trabalhadores, setores com crítica ao Haddad, quando não compreendem que não é fácil você navegar dentro desse Congresso que nós temos, né? Dentro dessa correlação de forças que está estabelecida aqui no nosso país. Então, eu acho que o Haddad conseguiu muita coisa. Ele tem feito um ótimo trabalho, eu acho, isso mesmo. E lamento que ele não seja um cara que tenha, né, apareça nas pesquisas aí com mais views, né, do que outros. Mas, de qualquer maneira, gostei da fala do Lula com relação à defesa enfática do Haddad. E a questão de você estar... ele está dizendo, nós fizemos isso, fizemos aquilo, no transporte, na saúde, na educação, e nós não conseguimos divulgar. Tá certo, é verdade, mas precisamos, né? Nós precisamos sim, divulgar tudo que está sendo feito. Legal. Estamos nos minutos finais aqui, tá, Inês? Vou passar aqui uma fala e a resposta que ele deu à jornalista aqui da Rede Globo, achei muito interessante, que reforça os encaminhamentos que o Haddad está fazendo em relação à política, né? É rapidinho aqui para a gente fechar também e comentar, finalizando. E tem a ver também com a pergunta que o Zé Cláudio fez de como enfrentar as mentiras. Sobre a questão do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho. 0,1% foi o déficit fiscal. O que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera ele sempre que cumpriu considera o que nós fazemos. A necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte: não existiu o rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso, que eu já fui presidente da República. E eu cheguei a fazer superávit de 4,25. Uma demonstração de seriedade. Agora, o que eu não posso é levar o povo mais humilde a um sacrifício para contemplar os interesses de menos gente. Não vou fazer, e o povo sabe que a estabilidade fiscal é um benefício para ele. Porque se eu não fizer estabilidade fiscal, quando eu for, quem vai cortar o Congresso Nacional é do povo pobre. Então, para mim, sabe, nós temos agora uma meta, uma nova política tributária que vai entrar em vigor em 2027. A gente pode ter muito mais capacidade de investimento, a gente pode ter muito mais capacidade de arrecadação, e eu tenho que esperar cada período para saber como é que vai ser. A única coisa que eu quero é que as pessoas tenham certeza que neste governo não haverá irresponsabilidade fiscal. É isso. O meu histórico é a prova disso. É meu histórico. Eu sempre falo para vocês, como é que estava a indústria automobilística quando eu voltei para presidente da República em 2023? Eu sempre falo,
porque às vezes as pessoas têm memória curta. Quando eu deixei a presidência desse país, a indústria automobilística, em 2010, vendia 3.800.000 carros. Quando eu voltei, 15 anos depois, estava vendendo apenas 1.600.000 carros. Agora já chegou a 2.600.000. Enéas, vamos encerrar por aqui por causa do tempo, mas primeiro eu quero admirar a memória do Lula, cara, como que ele tem uma, Lula tá como ele tem a capacidade Lula tá muito bem. Ele está Sim, sim. E ele está respondendo aí uma pergunta da repórter da Rede Globo, que não reconhece que o déficit público foi 0,1% do PIB, né? O que em outros governos aconteceu exageradamente e nunca questionaram nada. E aí ela vem tratar da questão do futuro. E o Lula responde com muita serenidade e eficiência, dizendo que a reforma tributária, que acho uma questão seríssima, deverá alavancar a política pública. Quer comentar, Inês, para encerrar também? Então, Matias, não é só dizer que eu achei que o Lula está muito bem nessa entrevista, não é? E que aqueles que acham que ele ia ser uma espécie de Biden aqui no Brasil se enganaram redondamente. Ele vai chegar em 2026 com toda a disposição e nós vamos estar fazendo a campanha pela reeleição dele, com certeza, e ele sai na frente. Eu acho que isso. Gostei da entrevista dele e espero que ele faça mais entrevistas. Legal. Então, aqui para fechar nosso bate-papo aqui, eu e Enéas, espero que vocês tenham gostado da forma de se comunicar com vocês, de fazer entrevista. Espero que isso possa ser algo prazeroso, né? Porque também ilustra aí o que está acontecendo no país, outras pessoas que podem contribuir ao nosso debate reflexivo aqui, para se fechar de que o Brasil que nós queremos, o Brasil que a gente quer, é aquele, inclusive, como a Inês abriu aqui, democrático, que garante a participação social, o controle social da população, que a eleição possa ser democrática sempre, que haja eleições, que haja plebiscito nesse país aqui para pensar um pouco as políticas mais importantes, ou aquelas que impactem a população. Vai dizer que a gente está aqui retomando o nosso canal Hora 13 para reafirmar o nosso lado na política, mas também reafirmar que o debate é importante que aconteça no Brasil, em todos os nossos espaços. Enéas, para fechar, muito obrigado aqui. Outro parabéns aqui do nosso querido Heitor. Fez elogio a você aqui, viu, Enéas? Aqui, vou colocar o elogio dele. Grande Heitor, né? Grande companheiro. Fez elogio aqui. Doutor, ele é o doutor Heitor, viu? Falando sério, hein? Doutor aqui, Heitor, né? Enéas, professoral, como sempre, mostrou um ângulo importante de entendimento sobre a conjuntura. A fala do Enéas vai além da análise do governo, é profunda, pois nos mostra que estamos na alma, e aí ele complementa aqui, não estamos na ilha, né? Mas somos o governo que abre a marca da democracia. É isso aí. Enéas, muito obrigado, valeu, gente, até mais. Vamos aqui fechar, e estamos aqui, né, toda quarta-feira, agora quarta, quinta, vai depender muito da nossa dinâmica, mas vamos experimentar a democracia e a nossa voz aqui ativa. Valeu, gente. Tchau, tchau.